É bom estar aqui e eu digo isso com toda certeza, porque Deus é bom. Você acredita que Deus é bom? Isso pode ser apenas uma expressão, uma repetição daquilo que eu falei, mas pode ser uma expressão verdadeira que brota do seu coração, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que acontece na nossa vida de bom, ou talvez na nossa interpretação não tão bom assim, mas ainda assim nós continuamos afirmando que Deus é bom. E diferentemente de Asaf no Salmo 73, nós afirmamos que Ele é bom para nós, não bom para o outro. Asaf, num momento difícil da vida dele, de adversidades, ele entendeu que Deus era bom, mas para o outro, para Israel, para ele nem tanto. Mas eu quero que você declare que Deus é bom, porque Ele é bom para você, amém? E por isso é bom estar aqui com vocês. Essa bondade de Deus, ela se espalha, essa bondade de Deus se multiplica. Então, porque Deus é bom, eu posso declarar que é bom estar aqui. E essa bondade que eu declaro é uma bondade que vem dele, que vem de Deus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 4, e lermos juntos, não juntos porque a minha versão é diferente, mas você acompanhando na sua versão, lá em João capítulo 4, a partir do verso de número 46. A minha versão é King James e a sua pode ser NVI, não sei, então pode ter uma diferençazinha, mas com certeza a gente se acha, a gente se acerta. João 4, a partir do verso 46, diz assim: Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar o seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: A menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: Pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: Teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela a mesma hora em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive. Creu ele e todos os que viviam em sua casa. E esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galileia. Quero situar você geograficamente nesse texto, pelo menos tentar situar, porque eu não tenho aqui um mapa para mostrar a você, mas é bom que eu situe você geograficamente, pelo menos em questão de distâncias entre essas cidades mencionadas aqui. Então Jesus está fazendo um percurso da Judéia para a Galileia. Isso significa mais ou menos uns 120, 130 quilômetros. E normalmente Jesus fazia isso a pé. E ele está então fazendo esse percurso novamente, voltando outra vez a Caná da Galileia, para onde ele havia transformado água em vinho. Está voltando então a essa região. E quando Jesus chega, existe um oficial do rei, cujo filho, esse rei era o rei Herodes, e cujo filho desse oficial estava enfermo. E esse oficial morava em Cafarnaum, uma distância que fica de Caná da Galileia cerca de uns 30 quilômetros. Então, mais ou menos são essas distâncias para que você se situe. Existe um outro texto bem parecido com esse que você encontra em Lucas capítulo 7. E naquele texto de Lucas capítulo 7, Jesus está realizando um outro milagre, e dessa vez Jesus está curando o escravo, o servo do centurião. Alguns dizem que esses dois textos significam o mesmo milagre, mas eu quero dizer para você que são diferentes. Eu não creio que sejam o mesmo milagre, mas são diferentes.
E eu vou situar você aqui em algumas diferenças, colocar para você algumas dessas diferenças. Primeira diferença que você pode notar é que, no caso do centurião, esse homem era um gentio, um oficial romano que trabalhava, naquela situação, trabalhava ali junto com os judeus. Enquanto o pai do menino que está enfermo, ele é um oficial do rei Herodes, portanto, ele é um judeu. Essa é uma diferença. Uma outra diferença é que o centurião, ele não vai a Jesus pedir a Jesus que cure o servo dele. Ele manda pessoas irem a Jesus para que peça a Jesus para curar o servo dele, a quem ele ama. Isso quer dizer, então, que a gente pode ter uma interpretação errada com relação ao centurião, achando que ele era orgulhoso, mas não. Ele vai explicar para Jesus que ele não foi ao encontro de Jesus porque ele não era digno de se encontrar com Jesus. Ele não se achava digno de estar na presença de Jesus. Então ele envia pessoas para que pedirem a Jesus para que esteja curando o seu servo. E enquanto esses homens chegam a Jesus e fazem o pedido a Jesus, e Jesus agora começa a se deslocar, Jesus começa a ir em direção à casa do centurião. Eu estou falando aqui do centurião. Jesus começa a ir à casa do centurião para curar o servo do centurião. Então o centurião manda outras pessoas ao encontro de Jesus para dizer para Jesus: mestre, não se incomode comigo, não precisa vir à minha casa, eu não sou digno que entres na minha casa, basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E mediante isso, Jesus então parou e não continuou a trajetória até a casa do centurião, e imediatamente Jesus ficou perplexo, surpreso com a fé daquele centurião, e virou então para a multidão que o seguia e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. E aqueles homens então voltaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá encontraram então o servo do centurião completamente são, curado. No caso do pai, que está indo a Jesus, ele mesmo foi à presença de Jesus. No caso do oficial do rei, e o texto que eu li, no caso desse homem que era um judeu, é o filho dele quem está doente, e ele mesmo está indo a Jesus pedir a Jesus que cure o seu filho. Há uma diferença aqui entre esse amor do centurião pelo servo, o amor do centurião pelo escravo, que não é comum, não era normal que houvesse tanto amor por parte de um senhor pelo seu escravo, mas no caso do centurião, ele amava profundamente o seu servo ao tal ponto dele pedir a Jesus que o curasse. No caso do oficial do rei, ele está pedindo a Jesus para curar o seu filho. Não há muito de extraordinário nisso, porque é o que se espera de um pai, é que ele ame o seu filho e que se preocupe com a saúde do filho. Então, não há muito de extraordinário na fé desse homem, desse oficial do rei. E ele é um judeu, ele está indo a Jesus ele mesmo. E quando ele chega a Jesus para pedir a cura do filho, ele vai pedir a Jesus que venha com ele. Mestre, venha comigo curar o meu filho. E Jesus responde de uma forma talvez até indelicada para ele, porque afinal de contas ele era judeu, ele não teve o mesmo comportamento do centurião, ele achou que ele poderia ir a Jesus e foi a Jesus, ele foi a pessoa certa, nada errado com isso, mas Jesus dá uma palavra um tanto dura para ele no capítulo 4, verso 48. Jesus vai dizer para ele: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Imediatamente, aquele oficial do rei, ele ignora as palavras de Jesus, ele não responde àquilo que Jesus falou para ele, ele não comenta, simplesmente ele deixa passar aquilo, porque ele tem um outro foco, e ele vai dizer para Jesus de uma forma muito enfática, ele vai voltar-se para Jesus de uma forma muito enfática, e ele vai dizer no verso 49, Senhor, desce antes que o meu menino morra. Senhor, venha comigo, desce comigo até a minha casa, antes que o meu menino morra. E então Jesus, no verso 50, diz para ele de uma forma também muito enfática: asseguro-lhe, pode seguir o teu caminho, o teu filho vive, pode seguir, o teu filho vive. E o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos o viram
E vieram ao encontro dele e disseram para ele: olha, seu filho está curado, a febre o deixou. E ele então vai perguntar aos servos: a que hora se deu isso? E então eles vão responder e ele vai entender que o filho dele foi curado, a febre o deixou, exatamente no momento em que Jesus disse: eu te asseguro, pode ir, o seu filho vive. Nós nos parecemos muito mais, eu penso, com esse pai desse menino, com o oficial do rei, o judeu. Nos parecemos muito mais com ele do que nos parecemos ou nos pareceríamos com o centurião. O centurião é uma exceção. O centurião é um homem muito firme na sua fé, um homem que acreditava realmente, embora fosse um gentio, que Jesus poderia curar à distância. E há uma diferença muito grande aqui, porque o centurião não exigiu que Jesus fosse à sua casa para curar o seu servo. Embora Jesus estivesse disposto a ir, embora Jesus tivesse começado a caminhar para ir à casa do centurião, mas Jesus para essa trajetória por pedido do próprio centurião. Enquanto na questão do pai, do menino que estava enfermo, o oficial do rei, ele faz questão que Jesus vá com ele. Ele insiste que Jesus vá com ele, mas Jesus se nega a ir. Jesus diz: pode ir, eu te asseguro, o seu filho vive. Uma questão interessante é que Jesus trata conosco de forma muito pessoal. A um, ele está disposto a acompanhá-lo até o local aonde deve ser acompanhado. A outro, ele prefere não ir, mas ainda assim garante que aquilo que ele veio pedir, aquilo que ele veio buscar será feito. Por isso nós entendemos que na nossa trajetória de vida, nossa trajetória, no nosso caminho, no nosso dia a dia, na nossa existência, na nossa vida, nós nos parecemos muito mais com o oficial do rei, o judeu que foi pedir a cura do filho, do que nos pareceríamos com o centurião. Eu estava vindo para cá nessa trajetória, uma trajetória de certa forma até longa, do Rio de Janeiro até o aeroporto de Vitória, depois do aeroporto de Vitória até aqui. E existe toda uma logística para que isso aconteça. Uma passagem é comprada para que nós possamos embarcar, normalmente no aeroporto do Galeão, chegarmos até o aeroporto de Vitória. Alguém fica lá nos esperando, às vezes o Adonias Júnior, às vezes o Adonias Pai. E às vezes nós viemos aqui em dupla, por exemplo, no caso, dessa vez nós viemos juntamente aqui com o Francisco. Então há toda uma logística e eu me preparei para isso. Me preparei para sair de casa na hora certa, para chegar no Galeão, pegar o avião certinho, na hora certa, na hora exata, porque precisava chegar também aqui em Vitória na hora certa, encontrar alguém me esperando para umas 4 horas da tarde mais ou menos estar aqui em São Mateus. E foi isso que eu fiz. Saí de casa cedo, saí às 8 horas para pegar um voo às 11. Eu cheguei no aeroporto do Galeão 8h40, 8h50, com bastante tempo de antecedência. Já tinha feito check-in, fui direto para o raio-x, passei e fui para o local de embarque e entendi no meu cartão de embarque que eu deveria estar no portão 3 para embarcar. E eu fui para o portão 3, sentei-me em frente ao portão 3, assegurando-me que eu não ia perder aquele voo de jeito nenhum. Eu estaria ali perto quando chamassem para poder embarcar. E fiquei ali, abri então o livro, comecei a ler e o tempo foi passando. E 10 horas, aproximaram-se às 10 horas, chegaram às 10 horas, e eu falei: bom, mas ninguém chama ninguém, o portão está vazio, não há ninguém, não há movimento nenhum em volta desse portão, o que está acontecendo? De repente me dirigi para o portão preocupado, não tinha ninguém para eu pedir informação, não tinha ninguém por ali, e enquanto eu estava ali naquele portão 3, ouvi uma chamada dizendo: voo para Vitória, e deram o número do voo, disse: embarque imediato. Eu falei: mas como embarque imediato? Não houve chamada, não tem ninguém aqui, não há ninguém aqui, portão vazio. Aí apareceu alguém e eu perguntei: escuta, o portão 3 é esse? Esse é o portão 3, o senhor está procurando qual portão? Eu mostrei o meu cartão, ela falou: não, o senhor tem que embarcar no portão R3. Tinha uma pedra no caminho, né? Ou seja, tinha um R3. Eu falei: aonde fica o R3? E ela apontou para o R3. Não era tão distante, mas eu precisaria passar por toda aquela gente para chegar ao R3. E enquanto eu comecei a me deslocar,
uma chamada, não mais a chamada dizendo que o embarque era imediato, mas aí chamou pelo nome, Sr. Edson Costa, última chamada. Aí, meu Deus do céu, está parecendo o último dia, está parecendo a volta de Cristo, está parecendo o dia do juízo final. E eu corri, acelerei o passo. Quando eu cheguei na porta do portão R3, a menina pegou o rádio, fez contato com a equipe no avião para que eu pudesse embarcar ainda, e a resposta veio: infelizmente não dá, embarque encerrado. E eu olhei para ela e falei: o que eu faço? Ela falou: você vai ter que fazer o procedimento todo, você vai ter que ir lá no balcão da empresa, procurar remarcar, e remarcando o senhor volta, então embarca no próximo voo. E eu tenta aí novamente. Ela falou: não adianta, senhor, está encerrado. E eu saí muito aborrecido, frustrado, e os irmãos entendem, né, frustrado daquele lugar. Fui ao balcão da empresa, da Gol, e ao chegar lá, contei a minha história. Ela não deu a mínima para a minha história, o problema é meu, enfim. E eu disse: tem um outro voo, tem um voo aqui saindo às 5 horas da tarde, 5h10 da tarde. É o único voo? É o único. Eu falei: tá bom, e o que eu faço para remarcar? Ela falou: o senhor tem que pagar uma multa de R$180. Eu falei: peraí, então não remarca não, eu vou procurar uma outra companhia, de repente eu consigo um voo mais rápido, ou antes desse. Ela falou: senhor, só tem 2 vagas. Eu falei: então marca. ok, então ela marcou, eu paguei, fui fazer o check-in. Quando cheguei no check-in, na maquinazinha lá, fui procurar o assento, não tem assento. O assento era aquele lugar especial que você paga um pouco mais caro para conseguir, só tinha aqueles assentos. E eu tive que pagar mais R$20 para o lugar que eu não queria, especial, mas era o único, paguei mais R$20. Fui para fazer o raio-x, passar no raio-x. Tirei tudo que eu tinha direito, relógio, cinto, para não dar problema, mas quando passei por aquele negócio lá, apitou, e eu fiquei na posição de Cristo crucificado. Tá tudo bem, entrei no lugar do embarque. Agora é do portão 7, graças a Deus não era mais o R3, era o 7. Lá estou eu de frente para o R7, esperando 6 horas, olhando, antes disso, olhando às 11 horas, 11h15, olhando o Francisco partir no voo que eu deveria estar junto. Mas eu não estava lá. Tudo mudou de repente, e eu me senti muito frustrado nessa trajetória que eu fiz da minha casa. E quando eu saí da minha casa, abracei a minha esposa e orei com ela, e na minha oração eu pedi: Senhor, que dê tudo certo, que eu consiga chegar na hora certa, que não haja acidente, que não haja nenhum incidente. Senhor, cuida aqui da minha família, cuida da minha esposa, cuida dos meus netos, dos meus filhos, para que também fiquem em paz. E saí na expectativa que eu estava debaixo de uma promessa, e essa promessa se cumpriria exatamente de acordo com a minha expectativa, mas deu tudo diferente. E eu cheguei no aeroporto de Vitória já quase, mais de 18 horas, cheguei em São Mateus 10 e pouca da noite. Quer dizer, tudo mudou. E eu entendi então que a nossa trajetória, não só por causa disso, mas por causa de outras situações já vividas, eu entendi então que a nossa trajetória de vida é muito mais marcada pela experiência do oficial do rei com relação ao seu filho doente, do que com relação ao homem de Cafarnaum ou ao centurião de Cafarnaum. Há um caminho que nós percorremos na nossa vida que está entre a promessa que recebemos e o cumprimento da promessa. Esse pai precisou percorrer esse caminho. Jesus diz para ele: olha, você pode ir, são 30 quilômetros de distância. E o Francisco me ajudou a fazer essas contas, porque ele caminha bastante tempo. E ele disse que percorre 12 quilômetros em torno de quanto tempo? 2 horas. Então, fazendo as contas aqui, 30 quilômetros naquele ambiente difícil, naquele caminho difícil, há 2000 anos atrás, naquela terra ali de Israel, ele levou pelo menos umas 5 horas. E ele precisou então fazer uma trajetória da onde Jesus lhe assegurou que o filho dele estava curado. Ele precisou fazer uma trajetória de 5 horas, e isso é muito tempo para quem está com o filho doente, para quem está com o filho morrendo. Ele precisou fazer uma trajetória de onde Jesus fez a promessa até o momento, até o lugar onde o filho estava, na casa dele. E essa trajetória é muito difícil.
Essa é uma trajetória de fé, essa é uma trajetória de questionamentos, essa é uma trajetória que, à medida em que nós vamos caminhando, à medida em que nós vamos andando da promessa ao cumprimento da promessa, existem muitas interferências, existem muitas coisas que acontecem, existem vozes, existem lutas que nós travamos, lutas interiores que nós travamos, lutas, perguntas, interrogações que a nossa mente faz a nós mesmos, lutas exteriores que nos atrapalham, vozes que nós ouvimos, e tudo isso tenta fazer com que haja uma dificuldade maior ainda entre esse ponto em que eu ouvi a promessa de Deus na minha vida até o momento em que eu vou me deparar com o cumprimento da promessa. E isso pode ser terrível na nossa vida. Uma caminhada difícil, uma caminhada de interrogações, uma caminhada em que nós precisaremos chegar ao ponto do cumprimento da promessa e termos a certeza de que aquilo que foi dito por Cristo, aquilo que foi dito por Deus, de alguma forma se cumpriu. E essa é uma caminhada que muitos fizeram na vida. Não só a maioria de vocês que estão aqui, senão todos que estão aqui, já fizeram esse tipo de caminhada em algum momento. Ou quem sabe estão fazendo essa caminhada hoje. Por exemplo, quem já teve promessas de Deus cumpridas na sua vida? Quem já recebeu uma promessa de Deus e essa promessa já se cumpriu? Levante a sua mão. E quem ainda, pode baixar, quem ainda tem promessas de Deus que ainda não se cumpriu e você está esperando o cumprimento? Basicamente muita gente, eu também, eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida. Então, se eu estou debaixo de uma promessa de Deus na minha vida, em que ela ainda não se cumpriu, eu estou nesse caminho, eu estou nessa trajetória da promessa até o cumprimento da promessa. É a nossa realidade, é a nossa experiência de vida. E em algum momento, alguns homens no Antigo Testamento e no Novo também experimentaram essa mesma trajetória. E eu quero trazer para vocês alguns exemplos desses. Por exemplo, começando com Abraão. Eu poderia colocar outros exemplos, existem tantos, porque isso é tão natural, é tão normal. Mas começando com Abraão. De repente, Abraão recebe de Deus uma ordem. Aliás, ele recebe outra ordem antes dessa, que eu vou trabalhar um pouquinho com ela. Ele recebe uma ordem de Deus dizendo: Abraão, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra que mana leite e mel. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. E Abraão então olhou para o céu e disse: Senhor, não posso contá-las, são inumeráveis. E Deus falou: Abraão, assim eu vou fazer com você. A sua descendência será inumerável. E Abraão creu naquilo. E Abraão então começou o caminho da promessa que Deus fez até a terra prometida. E sabe o que aconteceu? Quando Abraão chegou na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra não tinha leite e mel, nem tinha leite nem mel, porque a terra estava seca. Havia fome naquela terra. E Abraão foi obrigado a ir para o Egito. E começa a trajetória agora. Abraão ainda espera em Deus, e começa uma outra trajetória, a trajetória de uma grande nação, a trajetória de uma família enorme, a trajetória de uma descendência enorme, incontável. Mas acontece que a esposa de Abraão, Sara, é estéril, e o tempo começa a passar, e as perguntas começam a vir na mente de Abraão. E Abraão pergunta a Deus: Senhor, o meu herdeiro é Eliezer, o meu servo na minha casa? E Deus vai dizer: não, Abraão, é alguém que nascerá de você e Sara. E a Sara então, preocupada, diz: Abraão, toma Agar, a minha serva, me dê filhos através dela, para que Deus cumpra a sua promessa. E Abraão obedece, nasce Ismael, e ele vai para Deus, e Deus, o filho nasceu, é esse. E Deus diz: não. São muitas vozes nessa trajetória na vida de Abraão, e ele vai tentando solucionar o problema, mas não dá certo. Deus está dizendo para ele: não, Abraão, eu vou cumprir a minha promessa com você e Sara. Mas Abraão estava desesperado. Então Deus vai mostrar algo a Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Deus vai dar uma visão para Abraão e vai dizer a Abraão: ok, eu vou mostrar a você que eu vou cumprir essa promessa daqui a 800 anos. Na quarta geração, saiba que na quarta geração eu vou lá no Egito, vou tirar esse povo, vou colocar na terra prometida. Isso levou mais ou menos 800 anos. A trajetória de Abraão foi longa. Mais que isso, esse filho da promessa chamado Isaac, em algum momento, quando Isaac tinha lá uns 20 anos de idade,
Deus vai dizer: Abraão, vai lá, entrega o seu filho a mim no Monte Moriá. Sacrifique o seu filho a mim no Monte Moriá. E Abraão começa uma outra trajetória entre a promessa e o cumprimento da promessa. E é uma trajetória de 3 dias e 3 noites, caminhando ele e Isaque ao lado. Eles caminham em silêncio durante 3 dias e 3 noites. E esse silêncio vai ser quebrado ao pé do monte, quebrado por Isaque, que diz: pai, aqui está o lenho, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício, pai? E Abraão responde para ele: meu filho, Deus proverá o cordeiro. E começam a subir o monte até o local do sacrifício. Você conhece o restante da história. Mas há algo interessante nessas trajetórias. Nessa trajetória em particular de Abraão com Isaque, eles caminham 3 dias e 3 noites em silêncio. E me parece que o silêncio é exatamente o que marca, me parece que o silêncio é exatamente o que nós precisamos, um dos elementos que nós precisamos para fazermos essa trajetória entre a promessa e o cumprimento da promessa. Pois bem, outros homens caminharam também dessa forma. Há uma trajetória que Eliseu faz. Em determinado momento, Deus diz para Elias: Elias, unja Eliseu, teu sucessor. E de repente Eliseu agora tem uma responsabilidade enorme. Ele terá que suceder Elias. Elias tinha uma escola de profetas. Eliseu era aluno dessa escola de profetas. Então Eliseu sabe que ele vai assumir aquela escola de profetas, assumir a responsabilidade profética de Elias. Então Eliseu começa a ter condições, buscar condições de exercer aquilo. E ele começa a ir aonde Elias vai. Ele começa a buscar em Elias alguma coisa que ele precisa. E em determinado momento Elias diz para ele: o que você quer, Eliseu? Ele disse: eu quero porção dobrada do seu espírito. E Elias vai dizer para Eliseu: você me pediu uma coisa muito difícil, mas se você me vir a hora que eu for tomado, você vai receber. Então Eliseu se apegou a essa promessa vinda de Elias e não deixou mais Elias. Onde Elias ia, lá estava Eliseu. Mas acontece que eles estavam num ambiente profético, numa escola de profetas, haviam outros profetas, e esses outros profetas então tentaram impedir essa caminhada de Eliseu, tentando dizer para Eliseu, e disseram para Eliseu: Eliseu, você sabe que vão tirar o teu Senhor hoje de você? Eliseu, você sabe que vão tirar algo de você hoje? Eliseu, você sabe que hoje você vai perder o seu Senhor? Vão tirar, Deus vai tirar o seu Senhor de você? E Eliseu então diz para aqueles profetas: calem-se, eu também sei. A notícia não era uma boa notícia para Eliseu. A notícia desvirtuava o foco daquilo que Eliseu queria. A notícia desvirtuava, na verdade, o foco da promessa, do cumprimento da promessa. O que Eliseu queria não era que tirassem alguma coisa dele. O que Eliseu queria é que ele recebesse, na verdade, uma porção dobrada. Aquele dia não seria um dia de perda para Eliseu. Aquele dia seria um dia de ganho, não de perda. Mas as vozes dos profetas diziam para Eliseu: Eliseu, você vai perder algo hoje. Vão tirar de você o seu Senhor. E Eliseu usou a mesma estratégia de Abraão, dizendo: calem-se. O silêncio, mais uma vez, marca essa trajetória. Uma outra trajetória marcante é a trajetória de Elias até a caverna. Elias acabara, na verdade, de derrotar os profetas de Baal, uma vitória extraordinária pelo poder de Deus, pela fé de Elias, pela sua intimidade com Deus. Mas agora ele está jurado de morte por Acabe e por Jezabel, e ele começa a fugir, ele começa uma trajetória do cumprimento da promessa de um Deus que protege, do Deus que fez descer fogo do céu, até a caverna. E nessa trajetória, o único diálogo que Elias teve foi com o anjo que o alimentou, até entrar na caverna e ouvir a voz de Deus. O que é que você está fazendo aí dentro, Elias? Uma outra trajetória interessante foi a trajetória de Jesus Cristo, a trajetória até a cruz. Nessa trajetória, Jesus vai primeiro orar no Getsêmani. E quando Jesus vai orar no Getsêmani, ele leva consigo os seus discípulos. Mas ele para em determinado momento e deixa 9 dos discípulos. Vai um pouco mais além com 3 desses discípulos e deixa-os ali também. E depois segue sozinho a uma distância que a Bíblia diz que é um tiro de pedra. E ali Jesus se ajoelha sozinho e começa a clamar ao Pai. Começa a pedir ao Pai, começa a lutar entre o cumprimento da promessa do Pai, sobre a necessidade de ele morrer na cruz, mas ressuscitá-lo e glorificá-lo, a necessidade de ver essa promessa cumprida passando pela cruz. Deus manda os anjos confortar Jesus Cristo, e ele volta então para os discípulos que estão dormindo e prossegue o seu caminho.
Você percebeu então que há uma estratégia para você fazer esse caminho. Há uma estratégia, e essa estratégia que vai da promessa que você recebeu de Deus até o cumprimento da promessa. Uma das estratégias para você caminhar seguro é caminhar em silêncio. As muitas vozes nos confundem. Quando eu estava no aeroporto esperando para embarcar e quando eu perdi o voo, muitas vozes começaram a chegar perto de mim, muitas crianças, mulheres, homens, uma confusão, muitos anúncios ao mesmo tempo. E eu não sei mais se anunciaram o voo, se não anunciaram, se eu não consegui ouvir, se eu ouvir. Havia muitas vozes ali, as muitas vozes nos atrapalham. Elas tiram o foco nosso dessa trajetória, que é uma trajetória difícil. Mas existem outras estratégias que você precisa aprender para conseguir, na verdade, fazer essa trajetória entre a promessa que você recebeu de Deus e o cumprimento dessa promessa. E Deus uma vez pergunta a Jeremias, e Jeremias precisou fazer essa trajetória. Deus vai chamar Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, vai dizer: Jeremias, eu estou constituindo você como profeta às nações. E Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu estou te dando poder e autoridade sobre reis, eu estou te dando poder e autoridade sobre nações. Você vai pôr e depor reis, você conseguirá levantar nações e destruir nações. E Jeremias acredita no que Deus falou. E Jeremias entra no ministério. E Jeremias começa a perceber que a promessa está se cumprindo de forma estranha. Jeremias começa a perceber que, na verdade, ele não consegue depor reis. Pelo contrário, ele está sendo preso, está sendo colocado em covas, ele está sendo lançado, ele está sendo zombado. E então ele chega para Deus, capítulo 20 de Jeremias, verso 9, e ele diz para Deus: você mentiu para mim? Por acaso mentiste para mim? Claro que Jeremias continua essa interrogação e ele mesmo vai responder um pouco mais à frente. Ele está a ponto de desistir de tudo, ele está a ponto de desistir até mesmo de ser um profeta, mas ele diz que há um fogo dentro dele que faz com que ele permaneça, ele não consegue lutar contra esse fogo. Mas as dúvidas entraram e ele chega para Deus e pergunta: mentiste? Porque a promessa é uma, o que eu ouvi de ti é uma coisa, mas o que eu estou recebendo é outra. Será que mentiste para mim? Na verdade, o que Deus está mostrando para Jeremias e o que nós aprendemos desse episódio de Jeremias é que existe uma outra maneira de ouvir. Existe uma outra maneira de ver. E nós precisamos, nessa trajetória, entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós precisamos fazer a caminhada fazendo uma pergunta muito importante nessa caminhada. Entre o que Deus disse, entre o que Jesus disse para aquele pai e entre aquilo que realmente eu ouvi. E a pergunta que eu preciso fazer a mim mesmo nessa trajetória é a seguinte: o que foi mesmo que Deus disse? O que foi mesmo que Jesus disse? Porque pode ser que vai acontecer que aquilo que você ouviu é o que você quis ouvir, não é exatamente o que Deus disse. Existe uma outra maneira de ouvir. E essa outra maneira de ouvir é exatamente ouvir o que Deus disse, não o que eu quis ouvir, não a expectativa que eu guardo agora no meu coração, a partir daquilo que eu quis ouvir, dessa voz física, simplesmente a voz física de Jesus, não exatamente a voz espiritual. E eu ouvi essa voz, e eu agora guardo uma expectativa, e eu estou caminhando em direção ao cumprimento da promessa. Ele disse que eu poderia ir, que eu encontraria o meu filho vivo, mas se eu chegar lá e encontrar o filho morto, o que vai acontecer, afinal de contas? O que poderia ter acontecido com aquele pai, se na verdade ele chegasse ao local onde o filho estava e ele se deparasse com o filho morto? Jesus teria mentido para ele? Ou quem sabe ele teria escutado de acordo com a expectativa dele e não exatamente o que Jesus disse? Você precisa fazer essa trajetória perguntando o que foi mesmo que Deus disse. Essa pergunta começa a trajetória do homem na Bíblia. Quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, Deus vai dar ordens. Deus vai dizer: olha, faça isso. Olha, você não deve fazer aquilo. Você pode comer de todos os frutos das árvores que estão no jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim você não deve comer. E sabe aonde foi que Eva caiu? E sabe como a serpente, transfigurada ali por Satanás, sabe como ela conseguiu pegar a serpente com essa pergunta?
A serpente chega lá para Eva, num momento, quem sabe, de descontração, e faz exatamente essa pergunta: o que foi mesmo que Deus disse? E percebe que há dúvidas no coração de Eva. Percebe que Eva coloca mais algumas palavras na resposta de Deus, ou naquilo que Deus disse. Então entra a serpente e diz: por certo, não é assim. Muitas vozes: por certo, não é assim. Deus sabe que o dia que você comer, Deus sabe que no dia que você comer vai ser igual a ele. E pronto, foi o suficiente. E lá vem a raça humana toda arrastando essa coisa até hoje por causa de uma pergunta feita: o que foi que Deus disse? E uma resposta errada. Percebeu a necessidade que você tem de ouvir realmente o que Deus disse? E nós não conseguimos ouvir o que Deus disse simplesmente com os nossos ouvidos físicos. Eu preciso de audição espiritual. Há uma outra maneira de ouvir. Mas também existe uma outra maneira de ver. E Deus vai fazer exatamente essas perguntas a Jeremias. Quando Deus, antes de mandar Jeremias às nações, Ele vai fazer perguntas a Jeremias. E uma das perguntas que Deus faz a Jeremias é: Jeremias, o que você vê? Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias vai responder para Deus: eu vejo um ramo de amendoeira. E Deus vai dizer para ele: viste bem, Jeremias, mas você precisa enxergar um pouco além, Jeremias. Você viu um ramo de amendoeira, mas o ramo de amendoeira quer dizer alguma coisa mais, Jeremias. Eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. E Deus vai fazer uma segunda pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? E Jeremias vai responder: eu vejo uma panela fervendo vindo do norte. E Deus vai dizer para Jeremias: viste bem, Jeremias, mas uma panela fervendo vindo do norte necessariamente não significa exatamente uma panela fervendo vindo do norte. Jeremias, do norte eu estou trazendo um povo, um exército forte, aparelhado para subjugar as nações que são contra mim. O que Deus está dizendo para Jeremias, e o que Deus quer dizer para nós hoje, é que existe uma outra maneira de ver as coisas. Em determinado momento, para que você entenda isso, em determinado momento, Eliseu está cercado com Geazi no monte. Eles estão cercados por exércitos inimigos. E Eliseu está tranquilo, porque ele tem uma outra visão. Ele consegue enxergar além, e ele está tranquilo. Mas Geazi não. Geazi está com medo, Geazi está apavorado, porque ele só consegue enxergar o que a visão física permite. Ele vê o exército inimigo cercando aquele monte, e ele percebe que eles não vão escapar. E Eliseu diz: Geazi, fique tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas Geazi não fica tranquilo, Eliseu percebe. Então Eliseu faz uma oração, e nessa oração ele pede: Senhor, abra os olhos desse homem. Mas Geazi não era cego. Abra os olhos desse homem. Mas Geazi estava vendo. Mas ele precisava de uma outra visão. E a oração que Eliseu fez foi atendida. E uma outra forma de ver foi aberta para Jeremias. Uma outra janela foi aberta para Jeremias, e ele viu os exércitos de Deus. E ele se tranquilizou. E ele entendeu o que Eliseu disse. Pode ser que na nossa trajetória, do local da bênção, ou melhor, do local da promessa, até o cumprimento da promessa, pode ser que quando eu chegar no cumprimento da promessa, o que eu estou vendo não é exatamente o que eu estou vendo. Porque o que eu estou vendo pode ser exatamente o que Jesus disse. O que Jesus disse para aquele pai é: pode ir, eu te garanto, o teu filho vive. Mas a dimensão de vida para Jesus, o conceito de vida para Jesus, o que Jesus quer dizer com vida, significa muito mais do que os meus olhos podem contemplar. Uma pessoa, um filho que está morto, não significa exatamente um filho morto, mas pode dizer um filho mais vivo do que antes. Existe uma outra maneira de enxergar o que Deus está nos mostrando. Existe uma outra maneira de ouvir o que Deus está nos dizendo. O grande problema das nossas frustrações está exatamente no fato de que muitas vezes nós vamos da promessa ao cumprimento da promessa com a nossa expectativa pautada no que eu ouvi e no que eu consigo ver. E quando eu chego lá, vejo diferente e não consigo entender.
e não consigo concatenar aquilo que eu estou vendo com aquilo que eu ouvi. E muitos daqueles que assim procedem não conseguem mais fazer o caminho de volta. Quando se deparam com a realidade de uma frustração no cumprimento da promessa, segundo aquilo que entenderam, segundo aquilo que estão vendo, acham que Deus mentiu, acham que Jesus mentiu, perdem a fé e não conseguem mais fazer o caminho da volta. Lá no Rio de Janeiro, no Carnaval, um grupo de jovens estava evangelizando lá na Sapucaí, Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval. E depois do Carnaval levaram o relatório para o pastor João estava conversando comigo, e o pastor João disse: pastor, aqueles jovens chegaram para mim e disseram: olha, pastor João, a maioria das pessoas que nós abordamos na Marquês de Sapucaí, quando nós falávamos de Cristo para elas, elas diziam para nós: eu já fui crente, eu já fui diácono, eu já fui presbítero, eu já participei do ministério de louvor. Mas eles chegaram ao ponto, aqueles jovens chegaram ao ponto de dizer para o pastor João, inclusive pastores nós encontramos lá, pastores que disseram para nós: eu era pastor, eu já fui pastor. Mas de alguma forma, um dia na vida deles, desses pastores, desses líderes, que abandonaram completamente uma vida com Deus, um dia eles ouviram uma promessa, eles entenderam do jeito que eles quiseram essa promessa, enxergaram a promessa do jeito que quiseram e começaram uma trajetória até o cumprimento da promessa. E quando chegaram lá, viram algo diferente daquilo que eles entenderam. E sabe o que aconteceu? Quando eles se frustraram e nunca mais conseguiram fazer o caminho de volta. A questão não é exatamente a sua expectativa com relação à promessa. O que você precisa confiar não é naquilo que você vai ver como o cumprimento da promessa. O que você precisa crer é na promessa. É na promessa. Porque o tempo do cumprimento, a forma como vai se cumprir, depende de como Deus quer que ela se cumpra, depende de como Deus está vendo, depende de como Deus, na verdade, disse aquilo que Ele disse. Eu já fiz caminhos difíceis na minha vida, entre a promessa e o cumprimento da promessa. Difíceis. E numa dessas experiências, quando eu caminhei para o encontro do cumprimento da promessa, o que eu vi não era exatamente o que eu gostaria de ver, era muito diferente do que eu gostaria de ver, era completamente diferente do que eu gostaria de ver, na minha interpretação, na minha ótica. E com dificuldades eu comecei a fazer o caminho de volta, muito difícil fazer o caminho de volta. E um dia eu estava numa igreja nesse caminho de volta, nessa experiência pessoal minha, lutando para estar naquele templo, lutando para entrar no ambiente do culto, lutando para entrar na adoração, porque o caminho de volta estava complicado. Então o pastor daquela igreja, quando terminou o culto, ele dirigiu-se para mim, ele colocou a mão na minha cabeça e disse: Tinoco, os céus vão se abrir para você, Deus vai abrir os céus para você. E eu acreditei naquela palavra, e os céus se abriram para mim. O problema de muitas pessoas é que a expectativa frustrada faz com que elas desistam, pensam que Deus mente, pensam que Deus não é leal, acham que Ele mentiu para você e não consegue fazer o caminho de volta. Mas para você fazer essa trajetória, da promessa ao cumprimento da promessa, você precisará caminhar em silêncio até a promessa. Você precisará lutar contra as vozes interiores e as vozes exteriores. Essas vozes existem. E às vezes as vozes interiores são mais fortes do que as exteriores. Quando o povo de Deus estava no cativeiro, muitas vezes eles ouviam lá no cativeiro, nesse caminho difícil, eles ouviam lá no cativeiro: onde está o seu Deus? E eles precisavam fazer com que essas vozes não entrassem no coração. Eles precisavam fazer com que, de alguma forma, aqueles que estavam falando não desvirtuasse a fé que estava no coração deles, para que eles conseguissem voltar para a terra prometida. Então, às vezes, nós lutamos contra vozes interiores e vozes exteriores,
Nós precisamos fazer uma caminhada, e essa caminhada até o local do cumprimento da promessa deve ser uma caminhada em silêncio. A segunda questão, você precisa fazer essa caminhada perguntando, o tempo todo perguntando, o que foi mesmo que Deus disse? O que foi mesmo que Deus disse? Para você chegar à compreensão do que realmente Deus disse. E você precisa fazer essa caminhada, e quando você chegar no lugar do cumprimento da promessa, você olhar a promessa e enxergar com os olhos espirituais, e não simplesmente com os olhos físicos. Uma outra maneira de enxergar, uma outra maneira de ouvir, uma outra maneira de fazer essa trajetória. O apóstolo Paulo nos dá algumas orientações, e ele diz que eu devo orar com entendimento, mas eu devo orar também com o Espírito. O apóstolo Paulo diz que eu devo cantar com entendimento, mas eu devo também cantar com o Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo que existe uma outra maneira de nós vermos e ouvirmos. Existe uma outra maneira de nós interagirmos com as coisas físicas, com aquilo que nos apresenta diante de nós, e nós precisamos nos apropriar desse ouvir espiritual e dessa visão espiritual para que nós não nos frustremos com aquilo que Deus disse e abandonemos o caminho e não consigamos fazer esse caminho de volta. E quem sabe você esteja exatamente dentro de uma trajetória dessa. Quem sabe você esteja no caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa. Muitas vozes, interpretações suas, expectativas no coração. E as coisas parecem que não são exatamente como Deus prometeu. Eu quero te desafiar nesta noite a se apropriar. Quero orar por você, para que você possa se apropriar dessa capacidade de lutar, às vezes, fazendo com que as vozes exteriores e as vozes interiores se calem, para que não te atrapalhem na caminhada e você possa ir numa caminhada de fé. Eu quero te desafiar e orar por você para que Deus possa abrir os seus ouvidos espirituais e você possa ouvir de uma outra maneira, ouvir realmente aquilo que Deus falou. Eu quero orar por você para que Deus abra os seus olhos espirituais, assim como abriu os olhos de Geazi para que ele pudesse enxergar uma realidade espiritual e ele pudesse ver além daquilo que os seus olhos físicos veem. Eu quero orar por você nesta noite e quem sabe seja essa a sua experiência ou você esteja passando por essa experiência nesse momento. E se você está numa trajetória da promessa ao cumprimento da promessa, da promessa de um filho ao nascimento do filho, da gestação de um filho ao nascimento do filho, promessas, eu vou orar para que Deus te dê a capacidade para você fazer uma caminhada anulando as vozes que te atrapalham. Orar para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você veja da forma que Deus vê, para que Ele abra os seus ouvidos, para que você ouça da forma que Deus realmente falou. Todos nós fazemos trajetórias como essa em nossa vida, todos nós. E eu não quero que você se frustre, de jeito nenhum. Não quero que você se frustre. Eu quero que você sempre faça o caminho de volta. Talvez o caminho de volta para perguntar outra vez a Jesus: Jesus, o que foi mesmo que tu disseste? Ou quem sabe o caminho de volta para dizer para Jesus: obrigado, Jesus, não foi exatamente o que eu esperava, mas eu continuo crendo. Ainda creio. Até que a nossa fé seja perfeita e completa. Até que tudo seja consumado em nossa vida. Existem muitas trajetórias difíceis na vida de cada um de nós. E que nós tivemos que lutar muito para fazer esse caminho de volta. Às vezes, porque nós não tínhamos a noção de que havia uma outra maneira de ouvir, uma outra maneira de ver. Às vezes, porque a nossa expectativa foi puramente para satisfazer uma necessidade nossa. E Deus tem as expectativas dele e vai agir de acordo com as expectativas dele, não as nossas. Uma outra coisa que aquele voo perdido me ensinou e que o Espírito Santo tocou no meu coração foi que em algum momento eu me dirigi para o local do embarque, o portão, o famoso portão R3,
E para que você entenda o final dessa história, no segundo voo, eu ia embarcar no portão 7. Eu estava em frente ao portão 7 outra vez. E chegando o momento do embarque, alguém anunciou: o local do voo foi mudado. E adivinha para onde ele foi? Do 7 para o R3. Eu embarquei no R3. Mas Deus me mostrou algo. Ele me fez ver na perda daquele voo algo que eu não estava vendo, enxergando. É que haverá um dia em que muitas pessoas estarão próximas, muito próximas, juntas ao portão de embarque. A igreja estará lá, já pronta para partir com Cristo. E muitos lá no portão de embarque tiveram toda a chance de embarcar, chegaram até antecipadamente, tinham tudo para embarcar, e agora vão ouvir uma voz dizendo: embarque encerrado. E sabe o que é pior? Não tem remarcação. Qual é o cartão que você precisa para ter segurança nesse embarque? Jesus Cristo. Olha, isso falou tão profundo ao meu coração, porque eu senti isso tão de perto. Eu estava no portão de embarque, eu estava vendo o avião que ia partir, mas eu não pude entrar. Graças a Deus, eu pude remarcar um voo. Mas na questão da volta de Cristo não há remarcação.